Santos treina em Buenos Aires visando o jogo contra o San Lorenzo nesta terça-feira. E o caso Sabino, essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de segunda-feira, boa noite, boa madrugada, dependendo do lugar que você estiver assistindo esse vídeo. Sou Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos, que aqui se fala de Santos. Semana de Santos em campo, hein? Nesta terça-feira, o Santos vai jogar pela Libertadores da América, fase 3, contra o San Lorenzo. O jogo será nesta terça-feira, às 21h30. Amanhã, você já sabe, né? Tem live antes do jogo, tem live no intervalo do comentarista, o torcedor comentarista, e no final da partida, a nossa tradicional live, sempre torcendo para ser uma vitória do Santos, um bom resultado, né? Para a gente falar, ficar mais feliz aqui até mais tarde, mas falando mais sobre Santos Futebol Clube. Quero agradecer o Diário do Peixe, Diário Lance, a Tribuna, e Santos pelo crédito dado aí, a reportagem, a matéria, a entrevista que eu fiz com o João Paulo na semana passada, alguns veículos que deram crédito aí, de onde eles viram, né, as declarações do João Paulo, né, reforçando ali o porquê que ele não quis sair do Santos, ele quer ser campeão, quer ser ídolo no Santos. E com certeza já é um grande nome no Santos Futebol Clube. João Paulo e mais 10, eu até perguntei isso na entrevista, né? Mas ele, não, obviamente que não, tal, mas assim, fatalmente ele será o goleiro dessa partida contra a equipe do São Lourenço. O Sandri, né, que se machucou, se contundiu, teve um rompimento de ligamento cruzado na semana passada, tá fora os próximos 9 meses, pelo menos aí, talvez antes, vamos torcer aí, boa recuperação, precisamos torcer para que aconteça logo essa cirurgia dele e que a sua recuperação seja feita o quanto antes, né, para a gente se fortalecer. Hoje, tem live hoje às 19 horas, vamos falar mais sobre Santos aqui, né, já a respeito do jogo, já o aquecimento para esse jogo de terça-feira. Vai ser um jogo muito importante, é um jogo que conta muito para o Santos. O Santos pode pensar aí em ganhar cotas de $1 milhão por jogo mandante, como mandante de cada jogo, são 3 milhões só na primeira fase da Libertadores da América, ou ganhar $300 mil por jogo em casa, em jogo mandante, no caso da Copa Sul-Americana. Então são $700 mil de diferença, são 3,5 milhões de diferença por cada cota. Então, a diferença desses 90 minutos, desses 180 minutos aqui, né, que se o Santos avançar, o Santos está na Libertadores, vai ganhar pelo menos 15 milhões de reais aí na primeira fase da Libertadores da América. Ou ganha 900 mil reais, $900 mil, caso o Santos fique na Copa Sul-Americana. Eu sou mais a Copa Libertadores da América, né? Vamos torcer aí. O Ariel Holan vai ter que montar muito bem esse time hoje aí, com Vinícius Balieiro, com Alisson, enfim. O treino de hoje aí vai ser um treino já pronto, lá no CT do River Plate, em Buenos Aires, né, para essa partida de terça-feira. O jogo vai ser no meio gasômetro, não tem torcida, obviamente, e o jogo da volta será no dia 13, a priori marcado para Brasília, no estádio Mané Garrincha. Agora acho que não muda mais, né? Bom, a internet pipocou ontem, né? A internet quase saiu do ar ontem, os grupos de WhatsApp, muita informação desencontrada, muita coisa, muita fake news, muita não sei o que, a respeito da rescisão amigável aí do Santos com o jogador Sabino, que já foi inclusive anunciado no esporte. O Santos ainda não se posicionou, não veio a público ainda para falar a respeito dessa negociação, mas os jornalistas no set, da Gazeta, pessoal do Globoesporte.com também, confirmaram isso com o dirigente do esporte, que o Sabino teria rescindido com o Santos, contrato com o Santos, e teria fechado com o esporte. Aí vão falar, mas fechou para ganhar menos que ele ia ganhar no Santos. Começa aí o problema, né? E como assim o Sabino foi tão bem no Curitiba, né? Zagueiro canhoto, outro problema aí. Não problema, uma outra situação. E vem para o Santos agora, ele não vai jogar? Pois é. Primeiro que ele recebeu uma proposta do Kashima Reison no final do ano passado, e o contrato dele tinha tempo, não ia terminar agora. E com essa proposta, ele estava jogando no Curitiba, né? Como foi negada essa proposta pelo conselho no final do ano passado, vocês lembram muito bem que teve uma troca, né? O Pérez foi afastado, o Rolo assumiu. E nos últimos 3 meses ele não podia tomar nenhuma decisão sem o conselho aprovar.
E aí o conselho não aprovou a venda do jogador. Teve uma proposta, ele estava emprestado ao Curitiba e tal. Até então, tinha uma situação que era o seguinte: o Luan Pérez era um jogador que teria que ser devolvido no final de janeiro, final de dezembro, né? E o Lucas Veríssimo a gente não tinha certeza se ficaria ou não. O que foi feito ali? Foi feita uma renovação contratual. Aí que tá o porquê que foi feita essa renovação contratual. Sendo que o jogador ia retornar para o Santos e tinha um contrato ainda mais para frente. O contrato não ia terminar agora, tinha 2 anos ainda para terminar esse contrato, né? Tudo bem, foi feita a renovação contratual e essa renovação começou a valer a partir de janeiro, né? Só que o jogador recebia X, 30 poucos mil reais, e com a renovação contratual ele passou a receber 200 mil. Um jogador que nunca tinha atuado pelo Santos. Nunca tinha atuado pelo Santos. No profissional, né? Veio fazer a primeira partida agora pelo Campeonato Paulista, um empate de 1-1 contra a Ferroviária, que ele fez o gol, inclusive. Bom, renova-se o contrato e tal. O que acontece aí quando você renova o contrato do jogador que não está nem atuando e tal? Bom, vamos lá. Primeiro, o jogador é canhoto, né? Ficou afastado. O Santos acabou de contratar o Luan Pérez. Contratou em janeiro. Fez a contratação do Luan Pérez, que é canhoto também. Então, esse jogador é um jogador que ficaria no banco, correto? Ficaria no banco. Não, mas ele... Cara, são 2 canhotos. Você joga com 2, ou vai jogar com 3, mas enfim. E aí, isso aí acho que dava até para ajeitar, né? Uma hora ou outra você pode improvisar, mas não é o certo, mas tudo bem, né? O último técnico não gostava de jogar com 2 zagueiros canhotos, nem com 2 dessa. Mas enfim, aí a questão salarial. Por que pegou isso aí? Por quê? Ele já tem um contrato, um jogador que nunca atuou pelo Santos, já teria um aumento salarial de 4 vezes mais do que 5 vezes mais do que ele ia ganhar, que ele ganhava, sem nunca ter atuado. Sendo que o Santos está numa labuta aí para renovar com o Caio Jorge, para renovar outros jogadores, precisa resolver a situação do Soteldo e tal, e tal, e tal. Isso vai contra aquilo que a atual diretoria está fazendo. Veja bem, estou só entendendo, colocando os fatos aqui para vocês aqui e tal. O Santos fez uma conta, um cálculo, com esse salário que o Sabino ia receber, a partir de 200 mil e chegando até 200, quase 300 mil reais, com os gatilhos salariais, até o contrato de 2025, ele iria custar, em média, aí, para o Santos, quase mais de 20 milhões de reais, até o término do contrato. Ah, mas pode vender. Sim, pode vender. Não, um jogador que já tem 24, 25 anos. Isso não vende. E se o Luan Pérez não sai do time? O cara vai ficar no banco, vai ficar descontente, vai querer sair, você empresta. Aí você empresta um monte de jogadores e os caras não conseguem pagar o salário, o Santos tem que continuar pagando. Aí eu pergunto para vocês, o Santos está em condições de ficar pagando os 200 paus de salário para um jogador reserva? Estava, fez isso aí várias vezes no passado. Mas essa diretoria não quer fazer. E chegou no entendimento, parece que amigável com ele. Repito, o Santos não se posicionou ainda, deve se posicionar, e acho que tem que se posicionar, explicar o que aconteceu, né? O porquê da pressa dessa renovação contratual do Sabino. Ele não estava jogando no Santos, estava emprestado no Curitiba. Por que renovaram com essa benevolência toda? Não é culpa do atleta, não, viu? Acho que o atleta não tem culpa nenhuma. Aí foi N3 pontinhos do Santos, quem estava à frente do Santos na ocasião. Mas, enfim, não sou eu que vou ficar julgando isso aí. O Santos deve se posicionar e deve apresentar isso aí oficialmente, por que foi feita essa rescisão contratual. O Santos entende que é muito melhor rescindir esse contrato agora e não ganhar nada com a venda desse jogador, do que ficar com ele aí segurando um jogador da mesma posição de outro, no banco, não vai jogar, e correr o risco de entrar nesse mesmo problema aí, que tá Kleber Reis, esses outros jogadores que estão encostados, Rodrigão, que estão encostados aí, não interessam mais para o Santos. Agora, se vocês me falarem, é livre, cara. Se alguém me falar aqui que ele deve ser titular no lugar do Luan Pérez, aí faria sentido. Mas aí teria que vender o Luan Pérez, que não dá. O Santos não está em condições hoje de ter 2 zagueiros da mesma posição ganhando valores semelhantes, né? Enfim, aí depende. Aí tem gente que vai falar que a diretoria errou, tem gente que vai falar que é mesmo mais do mesmo. Eu sinceramente, acho que no frigir dos ovos foi até bom para o Santos. O atleta foi bom também. Ah, mas ele foi para ganhar menos no esporte.
Pois é. Tem essa conversa aí também. Foi para ganhar menos. Será que não podia negociar para ele ganhar menos? Mas o Santos está em condições de segurar um zagueiro no banco recebendo, ia 200 mil, receber aí 150, 180 mil reais? O Santos está em condições financeiras para fazer isso? Acho que não. Acho que não. Então, meu amigo, se livra, boa sorte, Sabino. Se for isso mesmo, deixa o Santos aí se posicionar e a gente entender melhor como é que fica isso aí. Você tem aí outras prioridades. Por exemplo, Caio Jorge. Precisa-se renovar o contrato do Caio Jorge para que ele não saia de graça, cara. É simples assim. Nós tivemos uma discussão ontem em Todos os Santos, eu, Alex Frutuoso, o HB. É urgente renovação do Caio Jorge. Imagina se você vai pagar 200 pau para um zagueiro que vai ficar no banco, e o Caio Jorge, que é um cara que é titular do time. Foi titular, jogou Paulista, jogou Libertadores, jogou Campeonato Brasileiro no ano passado. Um jogador que já é monitorado na Europa. E o contrato está aqui, ó, na biqueira para arrebentar. Ao invés de ter feito... Por que não renovaram do Caio Jorge no ano passado? E agora fica aí nesse prazo aí, ó, faltando 3, 4 meses para acabar o contrato do rapaz, e ele podendo sair de graça. Esse sim vai ser um grande problema se sair. Porque deveriam ter resolvido isso no ano passado. Por que não resolveram? Paciência. Vamos que vamos. Eu volto hoje às 19 horas, a gente fala mais sobre esse caso aqui, sobre outros. E vamos ter calma, hein? Vamos ter calma, porque as coisas estão acontecendo e eu acredito que o Santos vai apresentar aí a explicação disso aí, porque financeiramente não era viável para o Santos. Financeiramente. Se ele fosse destro, maravilha. Mas não é o caso. Forte abraço para vocês. Para cima dele, Santos.